Padre Pio avisou. Ele não falou por acaso nem por capricho. Suas palavras ecoaram como um trovão suave no silêncio da alma dos que ainda escutam o invisível. Há 3 objetos que trazem maldição para dentro do seu quarto, principalmente na Semana Santa. Foi o que ele disse. E mais, quem tem isso está em perigo. Mas quase ninguém prestou atenção, quase ninguém acreditou, até começarem os pesadelos, as perdas sem explicação, o peso no peito ao amanhecer, o cheiro estranho de incenso queimado, mesmo sem vela acesa. Gente que sentia algo encostando à noite. E você? Sente que algo mudou na sua casa ultimamente? Não pense que isso é superstição. Padre Pio não usava palavras ao vento. Ele via, ele sentia o que ninguém mais conseguia. Seus estigmas sangravam quando o mal se aproximava. E foi por isso que ele alertou. Porque sabia que há objetos aparentemente inofensivos, mas que são portais. Aberturas sutis, quase imperceptíveis, por onde entra o que não deveria. E se você os mantém por perto, está permitindo que sua casa seja tocada por forças que não pertencem à luz. É mais comum do que você imagina. Muitos já têm isso no quarto, sem saber. Na Semana Santa, as janelas espirituais ficam abertas. Tudo se intensifica. O que é santo, brilha. Mas o que é maldito, ganha coragem. E é nesse tempo que os objetos que atraem maldição agem com mais força. À noite, principalmente, quando os olhos fecham e o espírito se torna mais vulnerável. Não importa se é bonito, se tem valor sentimental ou se foi presente de alguém querido. Se carrega impureza, vai contaminar o ambiente, vai adoecer sua paz e talvez sua fé. Por isso você precisa ouvir até o fim, porque não se trata de medo, e sim de proteção. Você precisa saber quais são os 3 objetos que estão destruindo sua paz espiritual. Você precisa entender por que Padre Pio implorou que fossem removidos. E mais que isso, você precisa saber como blindar sua casa, como transformar seu quarto em um refúgio de luz, e não em um palco de ataques espirituais disfarçados de insônia, angústia e cansaço. Não ignore os sinais. Não brinque com o sagrado. Quem escuta e não age se torna cúmplice do que o destrói. Escreva agora. Tenho fé, se acredita no poder da intercessão divina. Diga com força, não apenas nos dedos, mas com o coração. Porque essa declaração move o invisível. E começa a quebrar as correntes que te prendem sem você perceber. Talvez você tenha notado algo estranho nos últimos dias. Sonhos confusos, acordar cansada, mesmo dormindo cedo, o travesseiro caindo no chão toda noite, o relógio sempre parando às 3. Isso não é coincidência, é aviso. É como se algo estivesse tentando te mostrar que há uma presença indesejada por perto, algo que entrou sem pedir e permanece ali porque tem permissão. Sim, objetos carregam presença, eles absorvem energia, especialmente se vieram de lugares onde a dor, o ódio ou a impureza marcaram território. Padre Pio dizia, o demônio tem mais medo de um coração puro do que de 1000 exorcismos. Mas como manter o coração puro se o lugar onde você dorme está contaminado? O quarto é onde descansamos, onde a alma repousa, e é também onde ela se abre. Se o ambiente está carregado, o espírito adoece, as orações não fluem, a fé se esfria, os relacionamentos se desgastam e tudo parece desandar, sem motivo aparente. Mas existe motivo, sim. Está ali, às vezes no criado mudo, às vezes pendurado na parede, às vezes dentro da gaveta. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder por você. Ele não apenas via o invisível, ele enfrentava. Ele orava por quem nem sabia que precisava. E hoje ele pode orar por você. O primeiro objeto pode parecer até sagrado, mas não é. Ele imita o santo, mas carrega o profano.
Muitas imagens e crucifixos vendidos em feiras, brechós ou lojas de má procedência foram usados em rituais. Benzidos, ao contrário, apresentados a entidades que não servem a Deus. Quando entram em sua casa, entram como cavalo de Troia. Você olha e vê Cristo, mas o que entra é outra coisa. Você sente um peso, uma inquietação. A luz parece mais fraca, mesmo com a lâmpada acesa. E o sono vira batalha. Nem toda imagem é pura, nem todo símbolo é de Deus. A segunda coisa que atrai maldição é ainda mais comum. Muitos acham que é proteção, mas é armadilha. É o chamado olho grego. Aquele azul pendurado na parede, na porta do quarto, no chaveiro. Parece bonito, parece inofensivo, mas não é. Padre Pio alertou sobre amuletos que desviam a confiança em Deus. Quando você acredita que algo vai te proteger, e esse algo não vem da fé em Cristo, você está entregando sua alma ao engano. Amuletos não protegem, eles aprisionam, alimentam o medo e criam brechas. É como convidar um estranho para morar com você e confiar suas noites a ele. Deixe "eu confio" se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. Seu gesto é como uma vela acesa no escuro, um ato de confiança viva. O terceiro objeto é o mais traiçoeiro. Ele não tem forma definida. Ele se esconde, está nos livros, nas músicas, nos quadros, nas palavras soltas de um bilhete antigo, em tudo que foi consagrado para o caos. Ele pode ter vindo como presente, ou ter sido herdado. Pode ser um diário com frases sombrias, um pôster com símbolos ocultos, um livro com histórias de sangue e vingança, coisas que parecem arte, mas carregam maldição. Tudo que cultiva medo, violência, luxúria, escuridão, se torna sombra dentro da sua casa. E sombra não combina com luz. Padre Pio dizia: onde há fé, o mal não permanece, mas se sua fé está cercada de trevas, ela perde força, e quando você tenta rezar, parece que algo bloqueia, que a oração não sobe, que a paz não vem. Não é impressão, é real. A maldição age devagar. Ela não grita, ela sussurra, e vai minando sua energia, sua alegria, sua clareza. De repente, você não sente mais vontade de ir à igreja. Não tem ânimo para rezar. Começa a duvidar, a se afastar. Escreva: eu tenho esperança se sabe que Deus nunca te abandona. Declare isso, em voz baixa, em pensamento ou nos comentários. Mas declare, porque o mal teme os que proclamam a verdade. Se você identificou algum desses objetos em sua casa, não espere. Remova, quebre, queime, ore sobre eles e peça proteção. A limpeza espiritual começa pela decisão, e o céu só se move quando a fé se move também. Não subestime os sinais. Quando as noites ficarem longas demais, quando a insônia bater como tambor, quando o cansaço se tornar um fantasma constante, é hora de agir. Não apenas por você, mas por todos os que dormem ao seu lado. Porque uma casa contaminada adoece todos os que nela habitam. E às vezes, a libertação começa com um simples ato de coragem. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Seu testemunho tem poder. Sua fé pode mudar o ambiente. Então pare por um momento, respire e olhe ao seu redor. Agora me responda com sinceridade. Quantas noites você já acordou assustada, sem saber por quê? Quantas vezes sentiu como se tivesse alguém observando você no quarto, mesmo estando sozinha? Quantas vezes tentou rezar, mas a boca secou, o coração acelerou e o silêncio pareceu mais denso que o ar? Isso não é apenas estresse, isso não é cansaço, isso é espiritual, isso é real. E você precisa reconhecer que está sendo tocada por algo que não foi convidado, mas que você mesma pode ter trazido para dentro da sua casa, sem saber. O mal não entra pela porta da frente. Ele se esconde no detalhe, no objeto que parecia inofensivo, no presente que alguém deu,
mas que veio carregado de inveja, rancor ou más intenções. No espelho antigo herdado da avó que sofria com surtos espirituais. Na estatueta que protegia uma casa onde sempre havia gritos, discussões e separações. Você entende? Nada é neutro, tudo carrega algo, tudo vibra, e o que você guarda em seu quarto vibra com você, quando você está dormindo, chorando ou rezando, Padre Pio avisou. A Semana Santa é o momento mais crítico, porque o céu está aberto, mas o inferno também se move. E é nessa hora que os ataques espirituais se tornam mais agressivos, os pesadelos aumentam, os pensamentos confusos se multiplicam, a irritação aparece do nada, e a briga que você teve ontem com alguém da sua casa pode não ter sido só emocional, pode ter sido espiritual. Você não vê. Mas existe algo tentando destruir sua paz. E se você não agir agora, vai piorar, vai tomar mais espaço, vai sufocar sua alma aos poucos. E quando perceber, estará presa em um ciclo de cansaço, tristeza e confusão. Sem entender por quê. Escreva: Deus é fiel, se acredita que Ele nunca falha com aqueles que têm fé. Declare: com a alma. Porque cada palavra que você digita é uma espada contra o invisível que tenta te calar. O grande problema é que a maioria das pessoas acha que basta colocar um crucifixo no quarto, uma Bíblia na cabeceira e uma oração pendurada na parede, que tudo está resolvido. Mas se você guarda símbolos que contradizem sua fé, se você dorme ao lado de objetos que atraem trevas, o mal ri da sua tentativa de proteção. Porque ele sabe que ali ele ainda tem acesso. É como fechar a porta, mas deixar a janela escancarada. Não adianta ter fé pela metade, é tudo ou nada. E é exatamente por isso que esse vídeo precisa ser assistido até o final, porque sua proteção depende do seu conhecimento, e sua libertação começa pelo entendimento. Talvez você ache que isso não tem nada a ver com você, que está tudo bem na sua vida. Mas escute com atenção. O mal não ataca onde já está escuro. Ele tenta apagar a luz onde ela ainda brilha. Então, se sua casa é um lar de oração, se você tenta viver com fé, é aí que o ataque será mais sutil, mais silencioso. Ele virá em forma de estresse, de desânimo, de pensamentos negativos constantes. Ele vai usar tudo que estiver ao alcance, inclusive os objetos que você guarda. Inclusive aquilo que você nem percebe. Não é por acaso que você está assistindo isso agora. Há um motivo, um aviso, um chamado. Você precisa limpar espiritualmente o seu espaço, precisa restaurar o sagrado na sua casa e precisa aprender a identificar o que não pertence a Deus, porque a partir do momento que você identifica, você pode renunciar, pode quebrar, pode expulsar, e pode, enfim, dormir em paz. Mas enquanto isso não acontecer, o ciclo não se quebra. Deixe, eu confio em Deus, se sente que sua vitória está chegando. Isso é mais do que um comentário, é um ato espiritual, uma afirmação de que você está escolhendo a luz. E aqui vai algo que poucas pessoas sabem. Muitos dos objetos que causam maldição são dados com a melhor das intenções. Mas a origem importa mais que a intenção. Um colar que foi dado como presente por uma amiga querida, mas que antes pertenceu a alguém que praticava ocultismo, ainda carrega essa energia. Um terço comprado num lugar onde se praticavam feitiços e pactos, ainda carrega a vibração daquele ambiente. Um quadro aparentemente religioso, mas com símbolos escondidos de seitas contrárias a Cristo, ainda atrai o que é contrário à luz. Por isso, não é sobre aparência, é sobre essência. Você precisa aprender a discernir espiritualmente. E discernimento não é lógica, é sensibilidade, é ouvir os sinais, é prestar atenção na sensação que certos objetos trazem, é observar como o ambiente muda depois que algo novo chega. Já percebeu como certos presentes parecem trazer azar?
Como depois de certos eventos, sua casa parece mais carregada. Como se o ar ficasse mais pesado. Como se algo estivesse fora do lugar, mesmo que tudo esteja no mesmo lugar. Isso não é imaginação, isso é percepção espiritual. E você precisa confiar mais nela. Porque a intuição é uma das formas como o Espírito Santo fala com você. E muitas vezes ele sussurra, tira isso daí. Mas você não escuta, ou ignora, ou pensa que está exagerando. E é aí que o mal se instala. Disfarçado de lembrança, de decoração, de presente, de costume. Declare, amém, eu creio, se confia no plano divino que está por vir. Suas palavras têm eco, e os céus ouvem quem fala com fé. Não espere, envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Você acha que é coincidência estar ouvindo essas palavras hoje? Acha que o acaso trouxe você até aqui? Não. Há uma batalha acontecendo por sua alma. E essa batalha não se vence com distração, se vence com atenção, com decisão e com fé ativa. Por isso, não pare aqui. Continue, porque nos próximos minutos você vai entender como identificar se está sendo atacada espiritualmente. E mais, vai aprender como proteger seu quarto, sua casa, sua mente e principalmente seu coração. Um dos maiores sinais de contaminação espiritual no quarto é a perturbação noturna. Acordar às 3 da manhã repetidamente, sentir uma presença estranha, ter paralisia do sono frequente, ouvir sons inexplicáveis, sentir um peso sobre o peito, ver vultos. Todos esses são sinais, sintomas de uma guerra que está sendo travada enquanto você dorme. Não ache que é normal. Não aceite como parte da vida. Rejeite, expulse, proteja-se. Outro sinal é a perda constante de objetos de fé. Crucifixos que somem, bíblias que desaparecem, terços que se quebram sozinhos, velas que não acendem. São manifestações físicas de uma resistência espiritual. E se isso está acontecendo com você, é porque algo está tentando silenciar sua fé. Mas você não vai permitir, porque agora você sabe. Agora você entende. E quando se entende, se liberta. Quando se conhece a verdade, ela queima as correntes. E onde havia maldição, passa a habitar a presença de Deus. Escreva, Jesus, eu confio em vós, se acredita no poder transformador de Deus. Essa frase tem força. Ela rompe barreiras. Ela ilumina a alma. Muitas mulheres que vivem sozinhas ou são viúvas sentem ainda mais esses efeitos, porque a sensibilidade espiritual aumenta. A energia da casa depende apenas delas. E se não houver uma proteção ativa, o inimigo age mais livremente. Por isso, se você vive sozinha ou se sente espiritualmente frágil, redobre a vigilância. A luz precisa ser acesa constantemente. Não basta orar de vez em quando. É preciso consagrar o espaço, invocar o nome de Cristo, pedir ao Espírito Santo que purifique cada canto, desde o chão até o teto, desde o armário até embaixo da cama. E por fim, não subestime a força das palavras. Palavras que você ouviu, palavras que você leu, palavras que foram ditas sobre você. Muitas maldições começam com frases como: você nunca vai ser feliz, tudo na sua vida dá errado, você nunca vai encontrar paz. Essas palavras são setas, são sementes. E se você as acolheu mesmo sem querer, elas criaram raiz. Mas a boa notícia é que tudo que foi dito pode ser desfeito. Toda palavra de morte pode ser anulada por palavras de vida. Toda maldição pode ser quebrada por bênção. E hoje, essa bênção está aqui, falando com você, te chamando para um novo tempo. Declare, eu creio. Se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. E continue comigo, porque o que vem a seguir pode ser a revelação que mudará tudo. Se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está dizendo, eu preciso saber mais. E não ignore essa voz, porque ela não é apenas sua. Ela vem de algo maior, de um chamado que grita,
mesmo em meio ao silêncio da noite. Talvez você nunca tenha contado para ninguém, mas sente que tem algo errado. Um peso estranho que se arrasta com você. Uma angústia sem nome que te acompanha. Um vazio que nem as orações mais bonitas conseguem preencher. Isso não é fraqueza. Isso é ataque. E enquanto você não entender o que está alimentando essa escuridão, ela continuará crescendo. Existem objetos que parecem decorativos, mas são verdadeiros ímãs espirituais. Alguns deles estão associados à cultura popular, outros ao misticismo camuflado em arte. Você já viu quadros que mostram rostos chorando, rostos em dor, em desespero? Já teve em casa imagens de mulheres com olhos vazios, máscaras, símbolos antigos? Talvez achou bonito, diferente, intenso. Mas o que parece arte, muitas vezes é canal, portais. Não se engane, muitos artistas consagram suas obras antes de vendê-las. E consagram a quem? A entidades. A forças que não têm nada a ver com Deus. E quando você pendura aquilo na parede do seu quarto, está fazendo mais do que decorar. Está abrindo uma brecha. Está convidando uma presença. Está oferecendo um espaço. E sabe o que acontece quando a luz se apaga? Aquilo começa a se manifestar, lentamente. Primeiro, nos sonhos, depois, nos pensamentos, por fim, nas atitudes. E quando você menos percebe, está mais irritada, mais distante, mais sozinha. O quarto, que deveria ser refúgio, vira campo de batalha. E você, dormindo ao lado do inimigo. Declare: tenho fé. Se acredita que existe um Deus que vê o invisível e age onde você não pode. Padre Pio dizia que o mal se esconde no detalhe, que ele não precisa de gritos para agir, precisa apenas de permissão. E essa permissão você dá quando ignora, quando relativiza, quando pensa, isso não deve ser nada. Mas tudo é, principalmente na Semana Santa, quando as dimensões se aproximam, o céu toca a terra. E o inferno tenta subir. É quando os demônios mais se agitam. É quando eles tentam entrar pelas portas abertas. E se encontram brechas, não hesitam. Por isso, preste atenção aos pequenos sinais, às pequenas alterações, porque ali está a verdade. Já sentiu que há um cômodo na sua casa onde você evita entrar à noite? Que há um canto do quarto que parece sempre mais frio, mais sombrio? Já percebeu que certos espelhos parecem te encarar? Que certas fotos antigas trazem uma sensação ruim, mesmo sem motivo? Nada disso é banal. São sinais espirituais. E ignorá-los é o mesmo que fechar os olhos enquanto a casa pega fogo. Você precisa agir, precisa purificar, precisa fechar as portas que um dia foram abertas, mesmo que sem querer. Escreva amém. Se você acredita que Deus pode entrar agora no seu lar e mudar tudo. Há um objeto que pouca gente imagina ser perigoso: espelhos, principalmente os antigos. Espelhos têm história, têm memória, são usados em práticas ocultas há milênios. Refletem, sim, mas também absorvem. E se vieram de um lugar carregado, trazem consigo o que foi deixado. Muitas vezes pessoas compram espelhos antigos em brechós, herdam de familiares e não sabem que aquele objeto foi testemunha de dores, suicídios, rituais, brigas, angústias. E agora está no seu quarto, refletindo o quê? A luz ou a escuridão de outras eras? Você acha que isso é exagero? Então pense comigo, se você sente que o clima da casa muda dependendo da presença de alguém, por que um objeto não carregaria a energia de quem o tocou por anos? Se a água, que é líquida e leve, pode guardar a vibração de uma palavra, por que um espelho, que te vê todos os dias, não guardaria o que nele foi depositado? Não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva amém. Hoje Deus abrirá as portas certas para você. E o que dizer das roupas? Sim, roupas também carregam. Roupas compradas de segunda mão, peças que foram usadas por pessoas que você nem conhece, que viveram o que você não imagina e agora estão em contato com seu corpo, sua energia,
sua alma, não é apenas tecido, é conexão. Roupas com símbolos estranhos, com frases ambíguas, com imagens de sofrimento, tudo isso influencia. A moda pode esconder mensagens. E você pode estar vestindo um grito sem saber. E esse grito ecoa no seu quarto, na sua mente, no seu espírito. Agora, pense em tudo que já trouxe para dentro da sua casa sem nem perguntar de onde veio. Objetos deixados por pessoas que foram embora e deixaram peso. Cartas com palavras negativas, cartões com desejos ambíguos, presentes de quem hoje te odeia. Tudo isso carrega intenção. E intenção é energia. E energia dentro de casa vira presença. E essa presença se alimenta de silêncio, de dor, de solidão. Eu confio. Se acredita que Deus está preparando o melhor para a sua vida. E permaneça até o fim, porque há revelações que ainda precisam chegar ao seu coração. Outro objeto perigosíssimo que muitos têm e nem imaginam são velas compradas em locais místicos. Muitas dessas velas foram ungidas, consagradas, mas não a Deus. E quando você acende essas velas no quarto, pensando em atrair paz, está, na verdade, atraindo tormento. Está invocando o que não entende. E o inimigo se aproveita da ignorância espiritual. Ele não precisa que você acredite nele. Basta que você não acredite em nada. E ele entra, age, destrói. Padre Pio lutava com demônios visíveis. Eles o arrastavam pelo chão. Ele sabia o que enfrentava e sabia que muitos cristãos seriam destruídos por não levarem a sério os pequenos sinais. E você? Está levando a sério ou está deixando para amanhã a purificação que sua alma precisa hoje? Declare, eu tenho esperança, se sabe que Deus nunca te abandona. E permaneça comigo. O próximo parágrafo pode ser o que vai abrir seus olhos de vez. Você já parou para pensar que seus próprios pensamentos negativos podem ser alimentados por presenças espirituais? Já percebeu como, às vezes, o desânimo vem do nada? Como uma nuvem escura que cobre sua mente? Isso não é só emocional, é espiritual. E muitas vezes está sendo gerado pelas vibrações de objetos ao seu redor. Um livro com mensagens pesadas, um filme sombrio assistido repetidamente, uma música que invoca a dor, a raiva, o ódio, tudo isso permanece no ar e te rodeia. E se você não limpa, se torna morada, morada de opressão, morada de confusão. E aqui está uma verdade dura. Tem pessoas que não conseguem prosperar espiritualmente, emocionalmente e financeiramente porque a casa está contaminada. Porque o quarto é um campo de guerra invisível. E toda vez que se levanta, algo a puxa de volta. São correntes invisíveis e só se quebram com luz, com ação, com renúncia. Você precisa fazer uma limpeza profunda, não apenas física, mas espiritual. Precisa ungir portas, janelas, a cama, o travesseiro. Precisa declarar em voz alta que o quarto pertence a Deus, que ali só a paz pode habitar, que nenhuma maldição tem mais poder. Escreva, eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Essa frase não é apenas uma resposta, é um escudo. Você ainda vai descobrir que certos perfumes, incensos e essências que comprou pensando em relaxamento foram criados com intenções ocultas. Sim, há fragrâncias que carregam consagrações, misturas que evocam entidades. E ao acender no seu quarto, você não está apenas aromatizando o ar, está consagrando o ambiente, está entregando sem saber o seu refúgio ao inimigo. Isso não é teoria, é real, é diário, é invisível, mas profundamente destrutivo. E por fim, guarde isso no coração. O lugar onde você deita a cabeça precisa ser o mais puro da sua casa. É ali que o corpo descansa, mas é ali que o espírito também se abre. Se há trevas no quarto, há opressão na alma. Se há objetos contaminados, há brechas. Se há símbolos ocultos,
a maldição disfarçada. Não aceite isso. Não viva mais um dia em meio à escuridão. Você foi chamada para a luz. E tudo começa com uma decisão, uma oração, um ato de fé. Escreva: Jesus, eu confio em vós. Se acredita que essa decisão começa agora, então ouça isso com toda a atenção que você tem. O que entra no seu quarto, entra na sua alma. Não é apenas um cômodo, não é só onde você dorme. É onde o invisível toca você, onde sua alma repousa, onde seus medos se revelam. E é justamente por isso que o inimigo tenta se instalar nesse lugar. Porque sabe que ao tocar o seu descanso, ele atinge sua mente, suas emoções, sua fé. Ele não vem com barulho, vem com cansaço, com insônia, com irritação sem motivo. E depois que entra, ele não sai até que você o confronte com a verdade. E essa verdade dói, porque ela mostra que muitas vezes fomos nós que permitimos, que fomos nós que mantivemos na prateleira o que deveria ter sido queimado, que achamos exagero o que era urgência, que chamamos de enfeite o que era portal. Mas não é tarde. Nunca é tarde. O céu respeita quem se arrepende. O céu abre as portas para quem decide mudar. E se você chegou até aqui, é porque algo dentro de você está pronto. Pronto para romper com o que aprisiona. Pronto para limpar o lugar onde os anjos ainda hesitam entrar. Você se lembra daquela imagem bonita que ganhou de alguém distante da fé? Aquela que, de longe, parece sagrada, mas que nunca te transmitiu paz? Já parou para observar os detalhes dela? Alguns símbolos são discretos, escondidos em mantos, nos olhos, nas mãos. E não são cristãos. São marcações espirituais de outros reinos. Reinos que zombam de Cristo. Reinos que se alimentam da ignorância dos fiéis. E muitos têm essas imagens no quarto, penduradas, no centro, acima da cama, como se fossem proteção, mas que, na verdade, estão secando sua fé todas as noites. Declare: tenho fé, se acredita que o sangue de Jesus tem poder sobre toda a escuridão. Você já se questionou por que, de uns tempos para cá, você não consegue mais orar como antes? Por que parece que as palavras não saem, que sua mente se dispersa, que algo sempre atrapalha? Isso não é só cansaço, é um bloqueio espiritual. E objetos consagrados ao mal podem gerar esse bloqueio. Eles criam uma barreira invisível, uma espécie de véu que turva o espírito, que faz você duvidar, temer, questionar até a presença de Deus. E esse véu só se rompe com luz, com confissão, com clamor, com jejum, com discernimento e com atitude. Agora preste atenção. Você já encontrou objetos no quarto dos seus filhos que te causaram desconforto? Bonecos com expressões estranhas, cartazes com frases de rebeldia, figuras com olhos escuros, jogos que falam de espíritos, morte, pactos. Isso não é só fase adolescente. Isso é porta aberta. E muitos filhos estão sendo atacados no próprio quarto. Muitos estão perdendo o sono, a paz, a obediência, porque dormem sob a influência do mal. E os pais, por medo de confrontar, se calam. Mas calar-se diante da escuridão é aceitar sua presença. E aceitar é o mesmo que consentir. Escreva amém, se você confia que Padre Pio pode interceder agora pela sua casa e sua família. Padre Pio alertou: o inimigo não teme quem reza de olhos fechados, teme quem reza de olhos abertos. Porque a oração só tem poder quando é consciente, quando é acompanhada de atitude. Por isso, não adianta apenas rezar, é preciso limpar, retirar o que é impuro, destruir o que traz maldição e, se necessário, fazer jejum, porque há certos tipos de opressão que só saem com jejum e oração. E talvez o que está na sua casa não vai sair com uma Ave Maria dita às pressas. Vai sair com clamor, com lágrimas, com renúncia. E aqui vai um segredo espiritual que poucos revelam. Há objetos que atuam como transmissores. Eles puxam energia ruim de fora e espalham dentro de casa, como antenas espirituais.
pedras místicas, objetos esotéricos, espadas decorativas, sinos tibetanos, esculturas de entidades orientais. Tudo isso, mesmo sem uso ritual, pode ativar presenças que não são bem-vindas. Especialmente na Semana Santa, quando o mundo espiritual está em conflito. Os céus estão lutando por você. Mas se você mantiver o inimigo dentro, como Deus poderá agir? Deixe "eu confio em Deus" se acredita que Ele está limpando sua casa agora mesmo. E talvez você esteja se perguntando, mas como saber se um objeto está contaminado? Escute seu coração. Observe os frutos. Veja como se sente quando está perto dele. Ore perto dele. Se as palavras travarem, se a mente se confundir, se o corpo estremecer, é sinal. E se for presente de alguém que hoje está distante de Deus, duvide. Se for comprado em locais que você sentiu peso espiritual, descarte. Se tiver símbolos que você não entende, pesquise. Não mantenha por apego. O que te afasta de Deus não é lembrança, é prisão. Muitas pessoas vivem anos sob maldição sem saber. Acham que é destino, acham que é karma, acham que é coisa da vida. Mas a vida com Deus não é feita de azar, é feita de propósito, de paz, de luz. E se a sua vida tem sido marcada por repetição de perdas, doenças sem explicação, brigas familiares, sonhos ruins, talvez a raiz não seja visível, talvez esteja guardada numa caixa, num armário, num cantinho do quarto, esperando ser exposta à luz. E só você pode decidir expor. Escreva "eu tenho esperança". Se sente que essa libertação está acontecendo agora mesmo, não espere. Envie para 3 contatos do WhatsApp e escreva "Amém". Hoje Deus abrirá as portas certas para você. Agora imagine, como seria sua casa se nela só habitassem coisas de Deus? Imagine o ambiente sem peso, as noites tranquilas, os sonhos limpos, a oração fluindo, as lágrimas sendo de gratidão, não de dor. Imagine sentir que, ao fechar os olhos, há um anjo em cada canto, vigiando, protegendo. Isso não é utopia, isso é promessa, mas depende de você. Você precisa fazer a limpeza espiritual do seu quarto, precisa consagrar cada canto, precisa declarar em voz alta: esse lugar pertence ao Senhor. E quando fizer isso, algo vai mudar. Você vai perceber o ar mais leve, vai acordar descansada, vai sentir vontade de orar de novo, vai ver os relacionamentos melhorando, porque onde o Espírito de Deus habita, há liberdade. E liberdade é o que o inimigo mais teme, porque ele vive de aprisionar, de sufocar, de paralisar. Mas hoje, esse ciclo está sendo quebrado. Hoje, o céu está invadindo a sua casa, porque você está dizendo sim. E Deus age no sim. Declare: eu creio, se confia no propósito maior de Deus para a sua vida. Diga isso agora, porque sua declaração move o invisível. Agora escute com atenção. Talvez isso seja para você. O motivo pelo qual sua saúde espiritual tem oscilado tanto pode ser porque você ainda está ligada espiritualmente a objetos do passado. Cartas de antigos relacionamentos, fotos que guardam mágoa, bilhetes de momentos de dor, roupas de uma fase de escuridão. Tudo isso é elo. E elo precisa ser quebrado. Se te prende ao que já passou, não é memória, é corrente. Jogue fora, renuncie, liberte-se. Porque o novo só entra quando o velho é destruído. E para você que perdeu alguém e guarda tudo o que pertenceu àquela pessoa, ore. Pergunte a Deus o que manter. Nem tudo deve permanecer. Algumas coisas mantêm a dor viva, mantêm o espírito preso e não deixam você seguir. A morte não pode ser um altar. O quarto não pode ser um túmulo. Ele precisa ser refúgio, precisa ser ninho de vida, de paz, de renascimento. Padre Pio dizia: não cultue a dor, cultue o céu. E o céu só entra onde há espaço. Escreva: Jesus, eu confio em vós, se acredita que Ele está restaurando sua vida e sua casa agora. Chegamos ao fim dessa revelação, mas este não é um fim comum. É o fim de um ciclo.
o fim da ignorância espiritual, o fim do silêncio do mal, porque agora você sabe, agora você viu, agora você entendeu, e quando a luz entra, ela não sai mais, porque você não é mais a mesma pessoa de antes. Agora você tem discernimento, agora você tem autoridade, agora você sabe onde o inimigo se esconde, mas o mais importante, agora você sabe quem é maior do que tudo isso. Deus está contigo. Padre Pio está intercedendo e os anjos do céu já estão em movimento, porque você deu um passo. E passos de fé abrem caminhos eternos. Agora prepare seu coração, porque no próximo vídeo você vai descobrir como consagrar o seu quarto com a oração que Padre Pio ensinava em segredo. A oração que expulsava demônios e trazia paz ao ambiente. É algo que poucas pessoas sabem e que pode mudar tudo. Ative as notificações, fique comigo e não perca, porque o que vem é libertação. Amém.